Vou pedir-vos para agarrarem a vossa Bíblia e ficarem em pé, abrirem no Salmo 23. E repetirem comigo. Podem repetir comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podem sentar. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Este salmo fala sobre, entre outras coisas, sobre a alimentação das ovelhas. E o salmista Davi, ele escreveu este salmo colocando-se na posição de uma ovelha do rebanho do Senhor. E muitas vezes nós já ouvimos esta comparação: nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, não temas ao pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o reino, não é? Somos muitas vezes comparados nas Escrituras a estas ovelhas. Um animal tem determinadas características que não vou aqui desenvolver, e portanto, do ponto de vista espiritual, nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, e Jesus é o nosso bom pastor. Amém? E este salmo fala em boa parte sobre a alimentação das ovelhas. Diz aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E se nós refletirmos um pouco mais sobre o que é ser uma ovelha deste rebanho, no sentido espiritual, partindo do natural para o espiritual, talvez possamos entender algumas coisas mais interessantes. E uma das coisas que nós vemos aqui, quando diz deitar-me faz em verdes pastos, é que, de facto, as ovelhas deitam-se em cima da comida. Não é? Deitam-se em cima da comida. Elas comem dos pastos, comem erva, e elas deitam-se em cima da erva. Elas não comem à pressa. O sentido que eu retiro disto é que elas não comem à pressa. Hoje estamos a viver num tempo que tudo é muito rápido, a comida é rápida, é o fast food, não é? As pessoas têm pouco tempo para almoçar, em muitos trabalhos, em muitas profissões, mal têm tempo para comer e depois comem à pressa. Embora que isto não é só de agora, mas nos tempos que estamos a viver, nas últimas décadas, reforçou-se cada vez mais. Eu digo que não é só de agora, porque a minha mãe, quando veio do Alentejo para Lisboa para servir, com uma tia, para servir na casa de um médico em Lisboa, que vinham jovens da província para Lisboa, para esse trabalho, e ela disse-nos muitas vezes, a mim e à minha irmã, que não tinha quase tempo para almoçar. Então era comigo, comia à pressa, porque eu dizia: mãe, porquê que nós sentamos à mesa agora, e porquê que você devora a comida, você come tão depressa? E ela explicou: a razão é porque eu me habituei desde muito nova a comer à pressa, porque eu não tinha tempo para almoçar. Agora vejam, aquilo era um contexto particular, mas nos últimos tempos, nos tempos modernos, é assim que acontece. Então as pessoas não têm tempo para degustar a comida, não têm tempo para ter prazer na comida, elas comem à pressa. Mas aqui diz que nós devemos ser repousados sobre a comida. O que é a comida? É a palavra de Deus. Devemos repousar sobre a palavra de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Nós devemos estar repousados sobre a palavra. Não é à corrida, não é à pressa. Devemos repousar sobre a palavra. Porque na vida cristã, o fast food, a comida rápida, faz muito mal. Diz lá no Salmo 4, versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei,
porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Então, quando nós nos abordamos da Palavra de Deus, seja na nossa casa, quando vamos ler a Palavra, nós também devemos descansar nela. Isto é, devemos meditar nela. Ou quando nós ouvimos na igreja, devemos também, quando saímos daqui muitas vezes, meditar nessa Palavra. Repousar sobre a Palavra. Não ser uma coisa à pressa. Amém? Eu pus ali, as ovelhas não comem flores, mas primeiro fui-me informar com alguém que já, na sua juventude, foi mesmo um pastor de ovelhas, de animais mesmo, andou a pastar ovelhas. Pois elas até podem comer, mas não é a dieta alimentar das ovelhas. Porque as flores são bonitas à vista, mas não alimentam como as ovelhas, os animais, precisam de ser alimentados. E nós precisamos de comida adequada, espiritualmente adequada. Não é? A Bíblia diz que os pastos são verdes, não são amarelos, azuis, vermelhos, da cor das flores. Os pastos verdes, porque é a erva fresca que realmente alimenta as ovelhas. E hoje nós estamos a viver em tempos em que parece que qualquer coisa serve, qualquer florzinha serve, qualquer canteiro de florinhas serve para alimentar as ovelhas. Há pessoas que se alimentam de florinhas. E quem se alimenta de florinhas, a ovelha que se alimenta de florinhas, não tem uma dieta equilibrada. Não é bom para a sua saúde. Vai ficar doente se apenas comer aquilo. Ou seja, nós precisamos comer comida equilibrada. E para isso nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, não é a palavra desta pessoa que é muito famosa, não é a palavra daquela outra, é a palavra do Senhor. A nossa reflexão, o nosso alimento espiritual tem que ser baseado na palavra de Deus. Não apenas comer florinhas, não apenas comer aquilo que faz luzir o olho. Não, é qualquer coisa que seja realmente substancial. Se nós, portanto, ligado a isto, podemos dizer também que elas não podem comer, as ovelhas, só aquilo que gostam. Eu vou-vos dar um exemplo. As ovelhas gostam de comer grão, os grãos, mas se comerem demasiados, elas têm problemas digestivos, porque elas gostam muito de grãos, mas se comerem muito, elas têm problemas digestivos, ou seja, os grãos têm que ser introduzidos na dieta das ovelhas de uma forma, digamos, gradual. E o que é que nós temos hoje? Temos muitos crentes espiritualmente obesos, diabéticos e com hipertensão. Espiritualmente obesos, gordos espiritualmente, com peso a mais, diabéticos e com hipertensão, porque só se alimentam de doces e de comida rápida. Ora, isto não é o alimento natural, nem para o mundo natural, nem para os animais, nem para as pessoas, nem para o espírito, nem para a nossa alma. Porque nós não podemos comer apenas doces. Se nós comemos apenas doces e apenas aquelas coisas que nós gostamos, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar diabéticos, nós vamos ficar hipertensos, nós vamos ficar com problemas graves, com peso a mais, e isso não é bom para a saúde, como nós sabemos. E por isso é que muitas vezes há cristãos que não têm discernimento, não têm dom de discernimento, não têm capacidade de discernir as coisas espirituais. Por isso é que há cristãos que muitas vezes olham para as coisas à sua volta e não conseguem ver o mundo espiritual e agem no mundo natural. Agem através da sua carne, agem através dos seus impulsos carnais, dos seus impulsos pessoais. E é isso que eles fazem, porque não têm capacidade para outra coisa. Porque aquilo que eles comeram, há quem diga que nós, os nutricionistas, diz que nós somos aquilo que comemos. Se só comerem doces e tiverem uma dieta desequilibrada, essas pessoas nunca vão ter uma boa saúde. Por isso é que nós temos que cuidar dos nossos filhos com aquilo que eles comem. Eles gostam de doces, gostam de pizzas, gostam de lasanha, gostam daquela McDonald's, aquelas coisas, e nós não os podemos encharcar disso. De vez em quando, tudo bem e tal, mas não pode ser a dieta regular, a alimentação regular não pode ser essa. Porque em vez de, pensando nós que estamos a ir a satisfazê-los, e estamos, de facto, mas estamos a atentar contra a sua saúde, estamos a comprometer o seu futuro.
Eles nunca podem ter uma alimentação equilibrada se apenas comerem essas coisas que sabemos que são muito agradáveis ao palato, não é? Ao sabor, mas que não alimentam, não trazem ao corpo o tipo de alimentos, o tipo de elementos nutricionais que nós precisamos para ter uma alimentação equilibrada. Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada. Vocês sabem que eu cada vez tenho mais asco aos extremismos. E cada vez compreendo melhor o ditado que diz: no meio é que está a virtude. Porque, de facto, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Tanto no mundo natural, como no mundo espiritual. Nós precisamos de ser pessoas equilibradas. Há demasiada gente desequilibrada, seja no mundo natural, seja no mundo espiritual. Demasiada gente desequilibrada, que não tem um equilíbrio entre a palavra e o espírito, que não tem um equilíbrio espiritual na sua vida, que para quem a Bíblia só serve se determinadas partes é que contam, outras não. Ora, isso não nos dá equilíbrio. E nós precisamos de ter equilíbrio para ver o mundo à nossa volta, para olhar para dentro de nós mesmos, para nos pormos ao espelho, como diz o apóstolo Tiago, e vermos a nossa imagem espiritual, a nossa imagem moral e espiritual, confrontados com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, diz o apóstolo Tiago, que funciona como uma espécie de um espelho, que faz com que nós, colocando-nos diante dela, ou diante deste espelho, que é a palavra de Deus, possamos enxergar a nossa imagem moral e espiritual. Não é? É a palavra que nos... Não é o que diz este ou o que diz aquele. É a palavra de Deus que nos mostra o nosso coração. É a palavra de Deus que reflete o nosso coração, que reflete aquilo que nós somos. Quantas vezes ao longo da história da igreja, pessoas que ouviam a palavra, de repente começavam a chorar. Caíam sobre os seus joelhos a chorar. Porque Deus, aquela palavra temperada pelo Espírito Santo, ia diretamente ao seu coração. E eles estavam perante um espelho e não gostavam daquilo que estavam a ver. Nos grandes avivamentos em Inglaterra, no século XVIII, XVII, por aí fora, nós vimos John Wesley e outros a pregar em aldeias, pequenas cidades inteiras, sem microfones, nada, essas coisas que não existiam, a plenos pulmões, pregar multidões e mudar a vida daquela cidade, e mudar a vida daquele povo, mudar a vida daquelas pessoas. As coisas mudavam porque as pessoas confrontavam-se com a palavra de Deus, confrontavam-se com o seu pecado, confrontavam-se com o seu coração, e elas não gostavam daquilo que viam. E quando tinha 4 anos, os meus pais converteram-se à fé cristã e eu comecei a frequentar a igreja em Lisboa, uma igreja em Lisboa. E havia um trabalho para as crianças e um dia a lição, foi logo nos princípios, eu tinha mesmo 4 anos, a lição foi sobre o coração negro e o coração branco, o pecado, a ideia do pecado, e depois, no final, a pessoa que estava a dar a lição, acho que era a Sara Catarina, se não me engano, que estava a dar a lição, ela perguntou aos meninos quem eram os que queriam ter um coração branco, não é? Falava de Jesus tinha morrido por nós, para nos lavar o nosso coração e tal. E eu disse que sim, eu fui um dos que fui à frente. Eu não queria ter um coração negro, eu queria ter um coração branco. E esta mensagem, sendo partilhada de uma linguagem tão infantil, tão básica, tão ingênua, tão simples, mas a verdade é que eu compreendi, e isso tem sido uma luz na minha vida, desde essa altura. Portanto, já há muitos anos. Ou seja, a palavra é que nos confronta com o nosso coração. Nós pomos o nosso coração diante da palavra. Sabe que há muitas pessoas cheias de orgulho religioso que, se honestamente, sinceramente, se colocassem diante deste espelho da palavra, eles só podiam fazer uma coisa: cair sobre os seus joelhos e chorar, arrependidos. Pessoas tão cheias de Deus, deitam Deus da boca para fora. Pessoas que, como quem parece que andam ao colo de Deus, pelas palavras delas.
pessoas que acham que são superiores espiritualmente aos outros, aos comuns dos mortais, nós, pobrezinhos, que andamos lá por baixo. Essas pessoas, se fossem confrontadas com a palavra a sério, elas teriam muitas lágrimas para deixar correr pela sua face, teriam que se arrepender verdadeiramente. Irmãos, nós precisamos de equilíbrio em todas as coisas na nossa vida. Amém? Nós não precisamos de extremismos, nós precisamos de equilíbrio. A palavra deve estar em equilíbrio com a manifestação do Espírito, com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que dá muitos pulos, que dá muitos berros e que anda a dançar o vira pelo meio da igreja. Não é? Não, isso não é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que produz o fruto do Espírito na sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que os outros olham para a vida dessa pessoa e dizem: aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus, aqui está alguém que é temente a Deus, aqui está uma pessoa através da qual eu posso ver Jesus Cristo. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Há dons do Espírito Santo, há manifestações do Espírito Santo, eu creio em todas elas. Mas também creio que nós precisamos de equilíbrio. E nós vemos muito desequilíbrio hoje, por aí fora. Então, esse desequilíbrio leva a que as pessoas procurem comer apenas aquilo, as florinhas, aquilo que chama a atenção à vista, aquilo que faz luzir os olhos. Não é? Mas eu quero dizer uma coisa: a ovelha animal não é estúpida. Talvez até mordisque uma flor ou outra, mas elas sabem aquilo que é importante. Elas vão aos pastos verdes, elas vão à erva fresca, amém? Para saciarem a sua sede. E é isso que nós precisamos fazer também. Comer a erva fresca, comer a palavra, deitarmos sobre ela, descansarmos sobre ela, meditarmos sobre ela e não comer qualquer coisa que nos ponha à frente, por muito que possa luzir, por muito que possa parecer muito interessante ou muito agradável. A palavra de Deus, sabe uma coisa? A palavra de Deus não é feita para ser agradável. Quando Deus inspirou estes homens a escrever estes livros que constituem a Bíblia, aquilo que nós chamamos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, Ele não estava preocupado se as pessoas iam ficar muito felizes aos pulos e aos saltos cada vez que liam um texto aqui. Eu acho que muitos dos textos que estão aqui não levam a essa alegria, assim, esse esfuziante. Acho que não levam. Levam ao arrependimento, levam à tristeza, levam à reflexão, levam à necessidade, à urgência da mudança na vida da pessoa, porque Evangelho é mudança. Amém? Conversão a Deus é mudança de caminho, é mudança de parecer, é mudança de mente. Então, é isso que nós precisamos. Mas nós sabemos também que a ovelha é um animal ruminante. E a importância de ruminar, qual é para a ovelha? Ela vai providenciar ao animal energia e crescimento. O ruminar, quando ela se deita depois e a comida que comeu vem à boca e ela mastiga, portanto rumina, isso significa que vai se traduzir em energia e em crescimento. Os animais ruminantes têm o estômago dividido em 4 partes. Um deles é uma câmara de fermentação, onde os micro-organismos fermentam e transformam o alimento em energia e vitaminas que provocam o crescimento. Este é o segredo da ruminação. Não é? Nós precisamos de ruminar a palavra de Deus sem pressas. Não é? Precisamos de meditar. Por isso é que a Bíblia fala em meditar na palavra. Não é só ler a palavra, não é só ouvir a palavra, não é só falar a palavra, é meditar na palavra. E por isso nós devemos pensar naquilo que nós lemos da palavra, naquilo que nós ouvimos da palavra e daquilo que nós falamos da palavra. Estamos aqui a cantar cânticos ao Senhor e não pensarmos no que estamos a cantar, é assim um tiro ao lado. É qualquer coisa que passou ao lado. Não é muito importante, não nos adianta muito
pode ser interessante para o culto em si, para o ambiente do culto, mas a mim, na minha alma, se eu não pensar naquilo que eu estou a cantar, não me edifica coisíssima nenhuma. Porque nós precisamos de ruminar na palavra sem pressas. Bem-aventurado o homem, diz lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há muita gente que anda segundo o conselho dos ímpios. Há muita gente que, em vez de ouvir o conselho da palavra, em vez de procurar conhecer a vontade de Deus na sua vida, anda pelo conselho daqueles que não conhecem a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Isto não quer dizer que nós não vamos ter amizade com outras pessoas, evidentemente que não, mas aqui fala em deter, em ficar lá. Eu lido com muita gente que não conhece Deus da mesma maneira que eu conheço, que não tem a fé que eu tenho, muita gente mesmo, mas eu não fico lá. Eu passo por lá, mas não fico lá. A minha casa não é essa. Por isso eu sou feliz, isto é, eu sou bem-aventurado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ui, aqui ainda pior. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade que muitas vezes nós ficamos furiosos com tantas coisas, tantas injustiças que nós consideramos que são injustiças, que se passam à nossa volta. Mas uma coisa é lutar contra as injustiças, outra coisa é entrar na roda dos escarnecedores, isto é, juntar-nos a pessoas que só falam mal. A roda dos escarnecedores são pessoas que não têm uma palavra positiva para dar, só têm negativo, negativo, negativo. Entende? Se você se juntar a essas pessoas, se você se assentar na roda dessas pessoas, você vai se tornar um escarnecedor também. É uma questão de tempo só, mais cedo ou mais tarde. Porque nós precisamos de ter um outro estilo de vida, uma outra filosofia. Tudo o que é bom, tudo o que é amável, tudo o que edifica, não é o que diz a palavra de Deus? É aquilo que nós somos chamados e vocacionados como filhos de Deus a perseguir. Mas se nós optamos por nos sentar na roda dos escarnecedores, dando vazão aos impulsos da nossa carne, porque falar mal é mais fácil do que falar bem, ok? Se eu disser mal de uma pessoa, se calhar quem está à minha volta recebe melhor do que se eu fizer um elogio àquela pessoa. Experimente fazer um elogio a alguém que tem um cargo de governação. Se você fizer uma crítica, está tudo bem. Se você fizer um elogio, já o começam a olhar para si de lado, etc. Não é? Portanto, há uma tendência humana para falar mal, é a tendência da nossa carne, e por isso diz para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Mas eu queria chamar a atenção deste versículo, não é isto, é o que vem a seguir. Antes, bem-aventurado o homem, que em vez disto, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? É ruminar a palavra de Deus. Nós comemos a palavra quando ouvimos aqui na igreja ou quando lemos. Comemos a palavra. Mas depois precisamos meditar nela. Então vamos sentar, vamos deitar num lugar calmo, num lugar agradável, e vamos deixar que aquela palavra venha à nossa mente outra vez. E vamos mastigá-la, vamos ruminá-la, para que ela se traduza em energia espiritual e em crescimento espiritual. Aquilo que acontece com as ovelhas, com energia e crescimento físico, biológico, para nós acontece quando nós ruminamos a palavra em energia e crescimento espiritual. Bom, mas ele também conduz as ovelhas a águas tranquilas. Nós sabemos que a água tem muita importância. Há dias eu estava a ver um documentário muito interessante sobre o deserto da Namíbia e aprendi algumas coisas, e uma das coisas mais fantásticas é que os animais no deserto na Namíbia adaptaram-se àquele clima, adaptaram-se àquele deserto. Por exemplo, os elefantes do deserto da Namíbia são dos mais altos. São dos mais altos.
Porque eles vão descobrir água, e essa água tem os cristais, não sei o que, que eu não sei explicar, tecnicamente, e que faz com que cálcio, que os seus ossos cresçam. Então, aqueles elefantes do deserto da Namíbia são os mais altos elefantes africanos. Os oryx, acho que é oryx que se chama, uma espécie de uns veados, não é? Mas pronto, africanos, eles têm, portanto, estão muitas vezes no deserto da Namíbia com temperaturas altíssimas, altíssimas. E se o sangue que circula no seu corpo fosse ao seu cérebro, àquela temperatura, eles morriam, simplesmente. Então esses animais desenvolveram, no seu focinho, um sistema de refrigeração do sangue, de modo que o sangue, quando vai ao cérebro, ele vai numa temperatura inferior do que no resto do corpo. Mesmo com um calor horrível. Aqueles animais adaptaram-se à vida no deserto. Mas todos eles precisam de beber água. Mais ou menos, eles precisam de beber água. E a palavra de Deus diz que Deus guia-nos, o bom pastor, guia-nos mansamente a águas tranquilas. Olha, de facto, as ovelhas não gostam de águas agitadas, não é? Gostam de águas tranquilas. Nas águas agitadas nem conseguem beber, têm medo. Mas das águas tranquilas, elas gostam. Isto fala-nos que nós somos anunciadores da paz. Nós somos promotores da paz. Nós não somos promotores da guerra. Nós não estamos aqui para dividir contra este, contra o outro. Nós somos promotores da paz. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. Aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus, diz a Bíblia, têm calçados os sapatos da paz, de anunciar o Evangelho da paz. As ovelhas também não gostam de água suja, nem salobra. Isto fala-nos da pureza que nós somos chamados a andar. Nós somos chamados a andar em pureza de vida, em pureza de coração. Não, por isso elas não gostam de água suja. Não gostam de água suja. E nós também não devemos gostar de beber águas sujas, espiritualmente falando, ou águas salobras. Devíamos gostar de beber água límpida. Estão a ver o que compreendem o que eu estou a dizer? Água límpida. Elas não gostam de águas sujas. As ovelhas não gostam de águas quentes, porque é água fresca que refrigera a alma. Diz que refrigera a minha alma. Refresca a minha alma. Como é que eu posso refrescar bebendo água quente? Não posso. E por isso a água que bebem deve ser uma água fresca, porque é isso que refrigera a alma. As ovelhas precisam de beber mais quando a comida é demasiado seca, não é úmida. Portanto, enfim, a comida que é molhada com o orvalho não tem problema. Quando uma ovelha come comida que está, digamos, úmida, do orvalho, ela não precisa de beber assim tanta água. Mas quando o que come é muito seco, ela precisa de água. O feno seco é a palavra que não é tocada pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo toque a nossa vida, que toque a palavra que Deus traz ao nosso coração. Amém? Nós estamos a falar da palavra de Deus. E aquilo que está a acontecer é que o Espírito Santo que está aqui em espírito e em verdade, que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus estaria no nosso meio. E o Espírito Santo está aqui também, porque o Espírito Santo está na igreja. Para quê? Para a conduzir em toda a verdade. Para lhe revelar a Jesus Cristo. Para levar a igreja a apresentar louvor a Jesus. E também para que nós possamos, o propósito do Pai se possa cumprir em nós. Mas para isso precisamos de estar abertos ao Espírito Santo. E você que está aí sentado a ouvir esta palavra e que está de coração aberto, o Espírito Santo está a falar consigo. O Espírito Santo está a trabalhar na sua vida. Se você é o Filho de Deus, o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida. E cada coisa que está aqui a ser dita, então, você está a conferir isso com a sua vida. E você está a deixar que o Espírito Santo, no seu ser, dentro do seu ser, possa tocar na sua alma. A Bíblia diz que ela própria e as Escrituras são como uma espada de 2 gumes que penetra até o interior do homem e que discerne entre a alma e o espírito.
discerne entre a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, que é a alma, e o espírito, que é aquilo que nos liga a Deus. Ela penetra até esse momento. E o Espírito Santo, ao ser movido através da palavra de Deus, da proclamação da palavra de Deus, trabalha dentro da nossa vida, para nos, não apenas para ser um espelho, para nós vermos a nossa imagem moral e espiritual, mas também para mostrar a vontade de Deus, o propósito de Deus e o amor de Deus. Porque, sobretudo, o Evangelho é um anúncio do amor de Deus. Eu desconfio sempre daquelas pessoas que usam o Evangelho para fazer guerra, que usam o Evangelho para condenar, que usam o Evangelho para deitar abaixo, que usam o Evangelho para pegar em armas, que usam o Evangelho para destruir. Isso, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Nós pensamos que, por vezes, temos que fazer coisas destas para defender a fé, para defender Deus. Olha, quero dizer uma coisa: se Deus precisa de nós para o defenderem, então que raio de Deus é esse? A fé não se defende assim. A fé defende-se, sabe como? Sendo fiel à palavra. Sendo fiel à palavra de Deus, à voz de Deus. Amém? A fé não se defende com armas na mão. A fé não se defende com políticas públicas. Os cristãos devem influenciar as políticas. É evidente que sim. Porque, enfim, têm todo o direito como cidadãos que são. Mas o nosso negócio é outro. A nossa dimensão é outra. Mas a igreja amanhã pode ser perseguida se a igreja não fizer e coisa e tal. E qual é o problema da igreja ser perseguida? Alguma vez a igreja acabou por ser perseguida? Pelo contrário, cresceu. Alguém disse que o sangue dos mártires é que deu força à igreja ao longo da história. Aqueles homens e mulheres que cantavam, morriam cantando, morriam nas fogueiras da Inquisição, morriam quando estavam prestes a ser estraçalhados pelos animais ferozes no circo de Roma. Mas eles oravam a Deus e cantavam a Deus. Eles manifestaram uma fé tremenda e impactou aquela sociedade. E a igreja ainda hoje está aí. E vai continuar. Amém. Se vocês pensam que qualquer estado de emergência ou qualquer coronavírus, qualquer pandemia pode acabar com a igreja, tirem daí a ideia. A igreja não acaba com pandemias. A igreja não acaba com estados de emergência. A igreja não acaba com uma guerra. A igreja não acaba com perseguição. A igreja não acaba com fome. A igreja não acaba com terremoto. A igreja não acaba com um vulcão. A igreja não acaba simplesmente porque a igreja é do Senhor. É de Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Portanto, estando nas suas mãos, nós estamos bem. Mesmo no meio dessas coisas todas. Amém? É claro que eu não gosto de estar nesta situação, mas eu continuo a estar feliz com Jesus. Eu continuo a ter vontade de louvar e adorar a Deus. Está bem, temos estas condicionantes das circunstâncias, estamos condicionados, não podemos fazer tanta coisa. É verdade. É verdade que estamos a ver tantas pessoas perderem o emprego, tantas pessoas doentes, tantas pessoas com este problema, tantas pessoas impedidas disto, impedidas daquilo. É verdade. Mas é as circunstâncias do mundo que estamos a viver. Olha, se tivéssemos aqui uma guerra, a sério, talvez fosse bem pior. Mas estando com Jesus, nós estamos bem. Amém? Voltemos ao Salmo 23. O que é que o Salmo 23 diz em geral? E eu vou terminar. Em resumo, muito resumidamente, diz estas palavras. O que é que o Senhor faz? O Salmo 23 diz o que o Senhor, o bom pastor, Jesus, nos faz. Primeiro, versículo 1. Não me deixa faltar nada. Posso ouvir um amém? Amém. Não me deixa faltar nada.
segundo versículo, providencia-me bons pastos e boa água. Versículo 3, leva-me por caminhos seguros. Se você seguir a voz de Deus, se você seguir a palavra de Deus, o seu caminho é seguro. Versículo 4, dá-me proteção. Protege-me. Versículo 5, liberta-me dos parasitas. Quando diz, unge-me a minha cabeça com óleo. Isso tem muito a ver, os animais no Médio Oriente, as ovelhas, os pastores faziam isso, punham óleo sobre a sua cabeça para as aliviar dos parasitas que procuravam muito a região dos olhos e do nariz e da boca, as partes mais moles e úmidas, para atacar, não é? E então eles eram ungidos de vez em quando, eram cobertos a sua cabeça com azeite, com óleo, para que fossem protegidos dos parasitas. Ele também nos faz isso. Amém? E trata-nos com bondade e misericórdia, diz no versículo 6, e finalmente, leva-nos para a sua casa. Amém? Eu quero estar na casa do Senhor. Enquanto estiver aqui e quando for para lá. Ele foi preparar uma morada para mim. Para vocês também. Amém? Vou preparar-vos morada, disse Jesus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa de estarmos com Jesus para a eternidade é qualquer coisa fantástica. Mas a promessa não fica apenas aí. A promessa é que nós estamos com Jesus hoje, todos os dias, na sua casa, habitarmos na casa do Senhor por longos dias, estarmos na presença do Senhor. Ele é o Senhor da casa. E nós somos seus convidados. E é uma honra e é um prazer estar na casa do Senhor até o fim dos nossos dias. E depois ir para aquela casa que Ele nos prometeu que ia preparar na eternidade. Amém? Aleluia. Aqui há uns anos atrás havia um irmão nosso, o Dr. José Dias Bravo, foi presidente da Aliança Evangélica, que era vice-procurador-geral da República, e ele estava já muito doente, mas ainda foi a um evento público, em Lisboa, muito grande, com muita gente. Ele estava muito doente, e já não durou muito tempo. Mas quando ele foi falar, ele disse, eu estou preparado para ir para a casa do Pai. É bonito nós ouvirmos isto, não é? Quando as pessoas andam aí, todas desorientadas, tantas vezes perturbadas, sem saber distinguir a mão direita da esquerda, sem saber o que fazer, nós temos esta convicção. Não apenas que um dia estaremos na casa do Pai, estamos prontos para isso, mas que agora nós habitamos na casa do Senhor por longos dias. Deixem em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos esta manhã, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos por ela, Senhor. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente deitar-nos sobre a Tua palavra. Queremos refletir sobre a Tua palavra. Queremos, Senhor, verdadeiramente descansar nela, Senhor. Ó Deus, e queremos beber águas limpas e frescas, ó Deus, que Tu trazes até nós e às quais nos conduzes, Senhor. Senhor, continua a levar-nos por caminhos seguros, continua a proteger-nos, continua a proteger-nos dos parasitas, Senhor, a aliviar-nos, Senhor. Continua também, Senhor, ó Deus, a preparar esta casa, Senhor, que Tu tens, esta mesa que Tu tens preparada para nós e também esta casa onde Tu nos convidas a estar, Senhor. Que a nossa vida na Tua presença, Senhor, possa ser realmente uma fonte de bênção, Senhor. Que eu possa sentir a Tua presença na minha vida, Senhor. Que a Tua palavra possa operar na minha vida de uma maneira poderosa. Senhor, palavra temperada pelo Espírito Santo. Palavra que me leva a ser obediente a Ti, Senhor. Que me leva, Senhor, a exaltar Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo que nos guie em toda a verdade, nos possa, Senhor, verdadeiramente revelar quem Jesus é, quem Tu és, ó Pai, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém.